Oi pessoal, professor Edilson, aula de Present Tenses. Vamos tratar hoje do presente simples e presente contínuo. Bom, presente simples vai tratar de hábitos ou rotina, fatos e futuro. Sim, dá para usar o presente simples para o futuro, tá? Vamos conferir isso agora. We check the email 3 times a day. Nós conferimos o e-mail 3 vezes ao dia. É uma rotina, é um hábito que nós temos aqui na empresa, em casa, whatever. Vocês observem que o verbo check, okay, não sofreu modificação alguma. Ele está na sua forma original, sem o to. Ok? Isso acontece porque nós temos o sujeito we. Se tivéssemos sujeitos he, she ou it, terceira pessoa do singular, esse verbo sofreria a modificação. Que modificação costuma haver com o verbo no presente simples? Qual que é a conjugação para essa única pessoa, terceira do singular, que sofre modificações? Geralmente se acrescenta S, ES ou IES. Então você está interpretando um texto, encontrou um verbo lá que esteja com a terminação S, isso é indicação de que esse verbo está no presente simples. Se esse verbo está na sua forma básica, presente simples. Ok? Então, verbo com S, checks, por exemplo, seria um sujeito he, she, it, check, com qualquer um dos outros sujeitos. Para fatos, eu tenho a frase we don't have an Instagram account. Nós não temos uma conta do Instagram. Quem me ajudou a fazer a interrogativa foi o auxiliar don't. Ok? O do junto com o not, don't, vão indicar que esse verbo aqui, o verbo have, está no presente simples. Novamente, se eu tivesse os sujeitos he, she ou it, terceira pessoa do singular, minha mãe, meu carro, minha filha, meu livro, o auxiliar teria sofrido modificação. Agora não mais o verbo sofre modificação. O auxiliar sofre modificação nas frases negativas. O don't seria transformado em doesn't. A gente vai ver vários exemplos em que isso acontece. Futuro, presente simples, sim, pode ser usado para futuro, quando ele vai indicar o horário de início de uma reunião, o horário de partida de um ônibus, de trem. Então, the meeting starts at 7 a.m. tomorrow. A reunião começa, ela se inicia às 7 da manhã, amanhã. Tomorrow, o nosso marcador de futuro, usado com o presente simples, starts, o verbo start, começar, iniciar, com a terminação S. Por quê? The meeting, a reunião, é uma terceira pessoa do singular. Sendo terceira pessoa do singular, esse verbo sofre a conjugação. Podemos ver lá na primeira frase, 3 times a day é um marcador de rotina, ok? O nosso próximo exemplo traz Boris Johnson. UK Prime Minister and Health Secretary have virus. Então, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, do Reino Unido, and Health Secretary, o secretário de saúde, tem o vírus. Os dois foram contaminados, tá? UK Prime Minister has virus. Se eu tivesse apenas o primeiro-ministro, ele ou ela, terceira pessoa do singular, o verbo sofreria modificação. Okay? Na frase original, você vê que o verbo have não sofreu. Por quê? Os sujeitos são o primeiro-ministro e o secretário de saúde. Eles. Ok? A segunda frase traz a forma negativa. UK Prime Minister and Health Secretary, ou seja, eles, they, don't have virus. Como são eles, terceira do plural, eu usei o auxiliar don't. E o verbo não sofre nenhuma modificação. Vale lembrar, pessoal, que esse verbo só será modificado em frases afirmativas e quando o sujeito for terceira pessoa do singular. Ok? Apesar da regrinha dele parecer com a regrinha do plural, a gente não pode falar que esse verbo vai para o plural, tá? Ele vai ser conjugado na terceira pessoa do singular. Isso tem que ficar bem claro. Terceira frase de exemplo, UK Prime Minister doesn't have virus. Agora eu tenho a forma negativa para um sujeito, he. UK Prime Minister é o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, do Reino Unido, tá? Então, ele doesn't, eles don't. Fechou? Bora!
Havendo modificação do auxiliar, lembro novamente, não preciso modificar o verbo. Do UK Prime Minister and Health Secretary have virus? De novo, o meu sujeito é composto, é a terceira do singular. Eu usei o auxiliar do e o verbo veio aqui na frente sem modificação. Does the Queen have virus? A rainha tem o vírus? Na tradução livre, você vai ver que o does não tem um valor específico ali na hora da tradução, né? Ele só está ali para te avisar que o verbo have está no presente. Então, a rainha tem o vírus. A função dele é avisar que o verbo have, o verbo ter, está no presente, ok? Quando esse auxiliar estiver no passado, a função dele vai ser apenas avisar que o verbo está no passado. Lembrando, apenas presente simples e passado simples usam auxiliares. O restante faz interrogativas com inversão. Então, todos os outros tempos verbais vão marcar a interrogativa pela inversão, ok? Prosseguindo mais uma frase, the food that defines Australia. Então, essa comidinha gostosa que você está vendo aí, se agora for depois do almoço e tiver passado bastante, sua fome já vai estar aparecendo, né? The food that defines Australia. Então, é a comida que define a Austrália. The food that doesn't define Australia. Negativa, a comida que não define a Austrália. Passei a mesma frase lá de cima para a negativa. E na interrogativa eu teria Does this food define Australia? Esta comida define a Austrália? De novo, does está ali só para te avisar que o verbo definir está no presente. Mais uma frase de hoje, brands. Brands são marcas, né? As grandes marcas mundiais. Brands say thank you. As marcas dizem obrigado, elas agradecem to healthcare workers, aos trabalhadores do sistema de saúde, né? O healthcare workers, trabalhadores do sistema de saúde, with free shoes. Então os caras estão dando sapatos gratuitos para os trabalhadores de saúde lá na Grã-Bretanha. Starbucks more. Então, além das lojas de calçados, outras lojas como Starbucks também estão dando alguma coisa para os médicos lá, porque eu estou só no título da notícia, né? Brands don't say thank you to healthcare workers. Então aqui eu transformei a mesma frase ali de cima na negativa. O que eu precisei? Brands say, brands don't say. Acrescentei o auxiliar com not, ok? Por que eu acrescentei do e não does? Brands, marcas, elas. They, eu não uso does, eu vou usar do como auxiliar. Na interrogativa, do brands say thank you to healthcare workers? De novo a mesma formação, o auxiliar, o sujeito e o verbo. Na hora de traduzir, o auxiliar perde valor. Ele só vai avisar que o verbo da frente é presente simples. As marcas dizem obrigado, as marcas agradecem os trabalhadores de saúde. Nosso próximo quadro, sorry, conspiracy theorists. Desculpe, teoristas da conspiração. Study concludes COVID-19 is not a laboratory construct. Interessante essa frase. O verbo study, né, aqui não é usado como verbo. Aqui ele é um sujeito de oração, estudos, substantivo, ok? Então estudo, um estudo apenas, né? Não é estudos, estudo. O estudo conclui. Olha o verbo concluir modificado aqui, ó. Por quê? Porque it concludes. O estudo conclui que a Covid-19, e outro fato interessante, verbo to be no presente. Is not a laboratory construct. O verbo to be não precisou usar auxiliar do ou does. O verbo to be faz, no presente simples, faz sozinho a negativa. Coloca o not aí na frente dele e fica tudo certo. Is not a laboratory construct. Legal? Ele não é uma construção de laboratório. Então, o estudo conclui que o Covid-19 não é uma construção de laboratório. Na frase seguinte, sorry conspiracy theorists, study concludes COVID-19 is not a laboratory construct. Eu mudei um pouquinho a frase para de baixo e transformei ela em negativa. O estudo doesn't conclude. Ele não conclui que o Covid-19 é uma construção de laboratório.
fiz pequenas modificações nela, e a gente tem aqui a forma negativa. Study doesn't conclude, estudo, ele ou ela, não conclui com o auxiliar does. Vamos para mais um exemplo. Puppies make new friends at Georgia Aquarium. Puppies são filhotinhos de cachorro. Você pode ver aqui na imagem, né? Eles estão fazendo amizade aqui com o peixe. Puppies, como são mais de um filhotinho, né? A gente tem a forma plural, isso sim é plural, legal? E a gente tem aqui o verbo make sem nenhuma modificação, pois são eles os sujeitos. Puppies make new friends at Georgia Aquarium. Se eu passar isso para a negativa, como são puppies, eles, eu uso o auxiliar do, junto com o not, don't. Puppies don't make new friends at Georgia Aquarium. E na interrogativa, do puppies make new friends at Georgia Aquarium? Não poderia faltar aí uma declaração do nosso querido Donald Trump. Hydroxychloroquine and azithromycin taken together have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. Então a hidroxicloroquina e a azitromicina taken together, tomadas em conjunto. Então esquece um pouquinho isso aqui para a formação da frase. O sujeito está aqui. A hidroxicloroquina e o azitromicin have, eles têm, ok? Uma chance real de ser um dos grandes game changers, aqueles caras que vão virar o jogo na história da medicina. Então aqui nas nossas frases negativas, hydroxychloroquine and azithromycin taken together don't have, são eles, portanto do, don't have a real chance to be one game changer, e do, mais o sujeito, e have, do hydroxychloroquine and azithromycin have a real chance to be one game changer. Agora temos frases do presente contínuo. O presente contínuo, diferentemente do presente simples, não vai falar de hábitos. A pessoa pode até fazer aquilo com alguma frequência, mas eu estou me importando agora se isso está acontecendo neste momento. Se a pessoa está fazendo isso neste momento. To be, verbo com ing, é o que forma o nosso presente contínuo. Frase de exemplo, we are checking the email all the time. Nós estamos conferindo o e-mail a todo momento, né? Estamos atentos. Então isso está acontecendo sempre, a todo momento, tá? I'm trying to learn how to use new technologies. Eu estou tentando aprender como usar novas tecnologias. Nesse momento estou tentando aprender como usar novas tecnologias. He isn't waiting for them. Ele não está esperando por eles. Observe que a marcação da negativa agora já não tem mais auxiliar, né? No verbo to be a gente usa am, is, are, I am, he, she, it. Terceira pessoa do singular, is. You e they usa are. Então, I am, he, she, it, is, you e they are. Mais o verbo com ing. Na negativa, só acoplar o not aqui junto com isso. Pode fazer is, not separado. Pode fazer isn't. He isn't waiting for them. O verbo wait ganhou ing. Ele não está esperando por eles. Okay? What are you doing while you can't go to school? E o que você está fazendo enquanto você não pode ir para a escola? A interrogativa, você teve o verbo to be trazido aqui para frente e o sujeito para frente do to be. Então, o verbo to be vem primeiro e sujeito vem depois, quando eu estou falando de interrogativa no presente contínuo. Os exemplos de present continuous. Why nuclear reactors aren't shrinking? Por que os reatores nucleares não estão shrinking, diminuindo, se compactando? Parece uma interrogativa porque a gente tem o why aqui, né? Essa frase é uma frase afirmativa, tá? Era um anúncio de uma reportagem porque os reatores não estão diminuindo de tamanho. Então, a negativa ficaria why nuclear reactors aren't shrinking? E a interrogativa, why are nuclear reactors shrinking?
por que os reatores estão diminuindo. Né? Nosso último exemplo, How the coronavirus is changing life in the US. Então essa reportagem iria contar para a gente como o coronavírus está modificando a vida nos Estados Unidos. O verbo change, verbo importante, né? O verbo modificar toda hora aparece, tá? Isso está acontecendo neste momento, ó. Está modificando, ok? De novo, né? Um título em que você começa com o pronome interrogativo e parece uma interrogativa, mas não é. Como o coronavírus está modificando a vida nos Estados Unidos é o que a reportagem vai dizer pra gente. Se eu modificasse isso para negativa, coronavirus is not changing life in the US. Posso usar is not, como eu havia dito, e posso usar isn't. Is coronavirus changing life in the US? É a interrogação, ok? Então, de novo, to be, pula aqui para frente. Coronavírus veio depois e o verbo com ing sempre. Vamos lembrar que toda forma contínua no inglês precisa do verbo to be e precisa de ing. Não vai haver forma contínua sem to be e sem ing. Pessoal, vamos para a prática? Vai lá, tem bastante exercício para você. Vamos trabalhar e lembre-se sempre, presente simples, presente contínuo, eu preciso de vocabulário de verbo. Eu consegui identificar quem são esses caras dentro do texto, tá? Isso vai me ajudar bastante na interpretação, ok? Obrigado e vamos pra guerra!